Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Palavras de Vida Eterna, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje é o dia dos nossos recados. Era sábado, agora é sexta. Vamos convidar os amigos que ainda não se inscreveram no canal Videira Espírita, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, acionem o sininho para serem avisados das postagens, curtam se gostarem e ajudem-nos a divulgar o trabalho do canal. Sabemos de quem é o trabalho, não é? Não é nosso, somos todos nós. Não é? Quando nos colocamos, né, e quando estamos fazendo bem, nos colocamos como servidores de Jesus, e todo o bem pertence ao Mestre, não é? Todo o trabalho do bem na Terra. Muito bem. E aí, a nossa mensagem de hoje. Então, antes disso, agradecemos sempre o apoio dos amigos. Lembrando que agora nós não estamos mais postando no Facebook. Convidamos os amigos do Facebook a virem aqui para o YouTube. Né? Nossa mensagem de hoje é a mensagem 73. E o título da mensagem é Excesso. Excesso. Palavras de Jesus narradas pelo evangelista Marcos, no capítulo 8, versículo 36, nos diz Jesus: Pois que aproveitaria ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Excelente pergunta, não é? Então, Emmanuel vai comentar as palavras de Jesus nesta mensagem que tem o título de Excesso. Jesus nos diz: Pois que aproveitaria ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Olha, ninguém vai perder sua alma, mas a alma é o espírito encarnado. Então, quando nós temos apenas essa visão materialista, e muitas vezes com essa visão podemos usar muito mal o nosso livre-arbítrio, dando prioridade às questões materiais, como se não houvesse amanhã, ou como se não houvessem consequências das escolhas ruins que façamos na Terra. Então, quando muitas vezes reencarnados, nós, os nossos irmãos de humanidade, qualquer um de nós na Terra, usa mal o livre-arbítrio, querendo ganhar o mundo inteiro e não fazendo e não medindo esforços no erro para isso, ele estará o quê? Aqui, perdendo a sua alma, perdendo uma oportunidade reencarnatória importantíssima, se perdendo mais nas sombras do eu, nas sombras de si mesmo. Então é importante que vigiemos e oremos para não cairmos em tentação, pondo em risco a nossa própria jornada aqui nesta encarnação. Nós viemos e podemos sair daqui com 100% de efetivação. Aí poderíamos dizer: ai, Cristina, muita coisa é isso, quem que sai aqui com 100%? Concordo. Mas quanto mais nós nos esforçarmos, mais a nossa média aí vai, né? Nossa nota nesse exame que é a reencarnação vai ser, não é? Então não seremos reprovados, não teremos aquela nota vermelha terrível que a gente não tem nem coragem de levar para casa. Mas, como está na nossa consciência, assim como da mesma forma os pais depois vão ser informados pela escola, não adianta tentar esconder, não é? Então vejamos o que Emmanuel nos diz das palavras de Jesus.
Enquanto a criatura permanece no corpo terrestre, encarnada, é natural, se preocupe com o problema da própria manutenção. Muito bem. Então, isso não está errado, pelo contrário. Quando Jesus diz aqui, ganhar o mundo todo, não é ganhar o mundo, não é ganhar a vida, é o mundo todo. Isso já dá assim uma coisa meio de quero tudo para mim, quero isso, eu quero, tem que ter. Nesse sentido. Então, Emmanuel está dizendo que estamos no corpo terrestre e, portanto, é natural que nos preocupemos com o problema da nossa própria manutenção. E ele continua: vigilância não exclui previdência, mas não podemos esquecer que o apego ao supérfluo será sempre introdução à loucura. Muito bem, não posso viver sem isso. Não posso viver sem aquilo. Não posso viver. Podemos. A gente não pode viver sem respirar. Aí a gente realmente não pode viver. Sem comer. Também não pode viver. Sem beber água. Também não pode viver. A gente pode viver sim. Ai, mas eu tinha carro, agora eu não tenho mais, não posso. Eu tinha meu apartamento próprio, mas tive que vender para pagar minhas dívidas, agora eu vivo de aluguel. Vamos levando a vida. Desafios fazem parte da encarnação. Provas e expiações é o emblema deste planeta. Provas e expiações. Mas estamos para passar para o mundo de regeneração. Estamos para. Mas o processo já não começou? Ok, mas não concluiu. Ainda não estamos no mundo de regeneração. Estamos no mundo de provas e expiações. E os espíritos que aqui estamos somos espíritos imperfeitos de mundo de provas e expiações. Portanto, o que fazemos aqui? Passamos por provas e expiações. Precisamos tomar cuidado com a prudência para que as provas e expiações sejam só aquelas que realmente nós viemos passar, porque pode ser que pela nossa imprevidência ainda nos coloquemos em situações que não precisávamos passar. Estamos passando pela nossa imprevidência. Mas que eu não entendi. E o planejamento reencarnatório? Como é que eu estou passando por uma coisa que não era para passar, mas não tinha que estar no planejamento reencarnatório? Vejamos. Planejamento reencarnatório não é um checklist. Isso. Porque no nosso livre-arbítrio a gente não funciona assim. A gente vem com planejamento reencarnatório que é dinâmico. Então nós vamos fazendo. Na medida em que isso aqui era para fazer, não fiz, mudou. Abre outra tela. Agora não é mais isso. Porque esse caminho foi cortado, então todos os outros itens vão ter que ser religados de outra forma. Os caminhos vão se alterar. E aí o planejamento passa a ser aquele. Então nós podemos complicar a nossa vida, né? Podemos ir complicando as versões do nosso planejamento, e é claro que podemos também fazer um upgrade no planejamento, né? Ele pode melhorar, mas isso é raro, porque isso vai exigir o quê? Uma super performance de livre-arbítrio. E os espíritos nos conhecem, né? Então eles sabem exatamente aquela nossa... Pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça, mas será exceção, não será regra. Regra, já é difícil fazer o que está ali, que é o planejamento, assim, que eles dizem, olha, vai lá e faz isso aqui você pode. Então, se a gente conseguir fazer aquilo ali e não complicar, já é favor que a gente faz para a gente mesmo. Ficou claro? Se não ficou, escrevam.
Vejamos então a continuação do nosso querido Emmanuel aqui. Ele então disse: mas não podemos esquecer que o apego ao supérfluo será sempre supérfluo, será sempre introdução à loucura. Tudo aquilo que o homem ajunta abusivamente no campo exterior é motivo de aflição ou inutilidade. Vamos pensar nos casos extremos, aquelas pessoas que são acumuladoras, onde suas casas e apartamentos se tornam verdadeiros depósitos de lixo porque elas não jogam nada fora. Um horror. Pessoas que dentro de si mesmas estão caóticas e plasmam nos seus ambientes domésticos esse caos em que estão vivendo dentro de si mesmas. Então, muitas vezes também, né? Casa muito bagunçada. Como é que a gente está por dentro? Interessante. Ai, mas eu tenho aquela casa em que isso aqui tem que ser aqui, não pode sair do lugar. E se sair, eu fico, nossa, transtornada. Muita rigidez também pode ser um problema. Então, caos, rigidez, tudo isso mostra que a gente, de repente, não está tão bem quanto achava que devia estar ou tão bem quanto poderia estar. E não vamos esquecer, muitas vezes a gente não consegue resolver tudo sozinho. Vamos buscar ajuda profissional. Se chegarmos neste ponto, ajuda profissional, para a gente já ir desfazendo, né, aqueles nozinhos. É claro que, vejamos até nesse exemplo que demos, não é? A ordem de mais e a desordem de mais viram casos patológicos, né? Nós temos o transtorno obsessivo compulsivo, né? Daquela pessoa que tem que ter as toalhinhas dobradas da mesma forma e uma no exata distância da outra, porque senão a pessoa fica totalmente transtornada. E o outro lado, que é aquele acumulador ou aquela pessoa que vive no total caos espacial. Ai, meu filho adolescente é assim. Seu filho é adolescente. Ele já é uma pessoa que está vivendo um momento meio caótico. A adolescência é algo assim que parece que passou um tufão no psiquismo da criatura. Vamos ter muita solidariedade com os adolescentes. Solidariedade não quer dizer permissividade, não é? Precisamos de limites, porque somos espíritos rebeldes, indisciplinados. Então, isso não interessa a fase da vida. É claro que, como criança e adolescente, cabe aos pais impor os limites até para ajudar o espírito reencarnante a não começar a se sentir muito solto, porque se sentir muito solto, nós, espíritos imperfeitos, muito soltos, não dá certo. Não dá certo. Então é importante que a gente tenha rumo, tipo, não é solto, não, tem que ter rumo. Cabe aos pais ajudar os filhos a se colocarem bem neste rumo. Ah, mas eu não posso frustrar o meu filho. Seu filho precisa ser frustrado, porque se a gente não frustrar o nosso filho com um belo não real. Olha só, eu não posso te dar isso, eu não tenho dinheiro. E mesmo se tivesse, não ia sair dando tudo, toda hora. Né? Isso não ajuda. Porque se a gente não der um não, como pai e mãe amoroso, o mundo não vai ter cuidado nenhum em dar não aos nossos filhos. Então que bom, né? Que a gente está podendo ensiná-los a lidar com o não dentro de um ambiente seguro do lar. Porque do lado de fora, quando eles crescerem, o mundo não vai ser tão cuidadoso. Então é preciso ensinarmos os nossos filhos a terem resistência à frustração. Saber ouvir o não. E não achar que isso vai acabar com o mundo deles, porque não vai, como também não acaba com o mundo de nenhum de nós, não é? Voltemos a Emmanuel comentando Jesus. Então, tudo aquilo que o homem ajunta abusivamente no campo exterior é motivo de aflição ou inutilidade. Patrimônios físicos sem proveito
isca de sombra atraindo inveja e discórdia. Ai, que bonito, queria ter tanto cobiça, né? Atraindo a inveja, atraindo a cobiça. E, né? Mas aí eu tenho esse carrão, mas aí eu mando blindar. Nossa, olha só, uma coisa vai ficando complicada. Né? Isca atraindo inveja e discórdia. Alimentos guardados, valores a caminho da podridão. Não adianta ter muito e não consumir, porque vai estragar, vai pro lixo. Roupa em desuso, asilo de traças. Vamos doar para os bazares espíritas, tanto bazar espírita precisando de roupa para vender um preço assim, ó, que ajuda um montão de gente e ajuda as obras espíritas a se manterem também. Tem outras obras que também não são espíritas. Sim, mas nós estamos falando espíritas porque somos espíritas, mas é claro que existem muitas obras beneficentes com bazares, não é? Eu não quero doar para casa espírita. Não tem problema, doa para quem quiser. Doa, tira do armário obsessivo. Né? Vai usar, doa. Dá um alívio. A gente faz aquela limpeza energética até o ambiente ficar mais liberado de energias. Roupa em desuso, asilo de traças. Lar, repouso para as traças sem lar. Roupa velha. Então, não vamos dar esse mole para as traças. Demasiados recursos amoedados, tentações para os descendentes. É verdade. Que papai vai deixar e mamãe vai deixar aquele apartamento, aquele outro apartamento, esse fica para fulano, ciclano. Vamos trabalhar, gente. Vamos trabalhar para conquistar as coisas. Mas o que tem? Já estava assim, vamos dizer até que estivesse, mas não tem que estar, não tem que estar, não tem que ser, não tem que receber nada. Se receber é ótimo, mas temos que ver, e os pais precisam pensar sobre isso, não é? Que não venha a herança se tornar motivo para desunião e até afastamento, ressentimento. É algo que os pais fazem com tanto amor, mas muitas vezes pode ser a prova que vai testar se realmente nós estamos crescendo ou se estamos ainda nos agarrando aos sentidos mais materiais, de posse e cobiça mesmo, tem outra palavra. Todo excesso é parede mental isolando aqueles que o criam em cárceres de orgulho e egoísmo, vaidade e mentira. Todo excesso é parede mental. Olha o bloqueio, que evita o quê? Evita ver além. Ficamos só aqui presos na visão da materialidade. Parede mental isolando aqueles que criam essa ideia da necessidade do excesso. Em cárceres de orgulho, egoísmo, vaidade e mentira. Orgulho, egoísmo, vaidade e mentira. Eu tenho 4 casas, vou passar férias de verão, férias de inverno, tá na praia, tá não sei o que, roda o mundo. Tem dinheiro para fazer isso? Tem dinheiro para fazer isso. Posso fazer isso? Claro, pode fazer isso. O nome disso, livre-arbítrio. Né? Mas estamos cheios de estímulos fora e muitas vezes todos esses estímulos às vezes impedem a gente de se olhar. Mas eu trabalhei para isso. É justo, é justo. Nunca o espiritismo dirá faça isso, não faça aquilo, porque cada um de nós sabe o que nos convém e fazemos o que queremos e achamos justos.
Se mais à frente a nossa consciência nos repreender, é com ela que nós vamos ter que lidar, não é com ninguém mais. Por isso vamos refletir dentro do que nós conhecemos, dentro do que nós estudamos, dentro do que Jesus ensinou, dentro do que a doutrina espírita nos revela, o que nos convém. Dizia Paulo, tudo posso, mas nem tudo me convém. E é claro que quando nós temos muito, o sentido de tudo posso é muito fácil, porque realmente, não é? Mas precisamos pensar nisso que Paulo diz. Nem tudo nos convém. Será que convém isso? Será que convém aquilo? E ele continua nos dizendo, observa assim o material que amontoas. Tudo o que está fora de ti representa caminho em que transitas. Agarrar-se, pois, ao efêmero, passageiro, material, né, que vai ficar por aqui mesmo, passageiro, efêmero. Agarrar-se, pois, ao efêmero é prender-se à ilusão. Aquela velho ditado que diz que caixão não tem gaveta? Pois é. Prender-se a uma ilusão. Mas todos os bens espirituais que ajuntares em ti mesmo, como sejam virtude e educação, constituem valores inalienáveis, quer dizer, valores que não vão ser corroídos ou estragados, não é? Inalienáveis, a brilharem contigo, aqui ou alhures, além, onde quer que a gente esteja, em sublimação para a vida eterna. Então, todos esses valores que conquistamos aqui, nossas virtudes e a nossa educação, é o que vamos levar. Então, esses são os valores em sublimação para a vida eterna. São os que vão nos fazer progredir. São os valores que amealhamos, que conquistamos. Valores espirituais, valores morais, não valores materiais. Esses ficam por aqui, não levamos. Fato. Podemos fazer coisas boas com eles? Podemos, sem dúvida alguma. Então, eles valem pelo bem que possamos fazer deles e com eles. Nunca, como bem diz aqui Emmanuel no início, nunca sem nos preocuparmos ou atendermos ao problema da nossa própria manutenção. Isso é justo, é importante, deve ser feito. Eu vendi tudo, eu dei tudo e fui viver na rua. Não, né? Com certeza não. Isso não é uma boa forma de fazer a manutenção e de prover uma qualidade de vida que nos possibilite desenvolvermos aquilo e trabalharmos aquilo que viemos fazer aqui na nossa encarnação. Portanto, vamos cuidar de nós, vamos ter um teto asseado, limpo, cuidado, assim como nós também, mas vamos ter muito cuidado com o excesso. O excesso, muitas vezes, ele tira nosso discernimento mais puro, certo? De que nós somos espíritos imortais, estamos aqui de passagem. Qual é a qualidade do uso do tempo que fazemos aqui? Vamos lá, refletir. Excesso a nossa mensagem de hoje. Muito bem. Nossa, hoje falamos, não é? Acho que 3 vezes mais que ontem. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, pelas oportunidades que recebemos, pela nossa encarnação, Senhor. Abençoa-nos em nossos esforços, abençoa a nossa saúde, Senhor, física, mental, emocional e espiritual. Abençoa o nosso anjo guardião, Senhor Jesus, nossos lares, famílias, afetos. Abençoa igualmente, Senhor Jesus, todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que neste momento, Senhor,
estejam em sofrimento. Que as tuas bênçãos estejam em nós e entre nós hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta. Amanhã não, segunda-feira. Estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos. Até lá.